Fala galera, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o conceito de calor, de temperatura e escalas termométricas. Então vamos lá, tudo isso entra dentro de um ramo da física que a gente chama de termologia. Então, pessoal, a gente vai estar estudando então a termologia. E dentro da termologia a gente vai estudar o conceito de temperatura, o conceito de calor, equilíbrio térmico, substâncias termométricas, termômetros e escalas de temperatura. Se vocês ouvirem um pouquinho de barulho durante a gravação desse vídeo, é a minha gata, a Marie, que ela está no cio. Então o que acontece? Eu tento pegar ela, mas ela corre de mim e ela começa a fazer uns barulhinhos. E não tem como, então a gente vai ter que gravar, não vai ter jeito com ela fazendo esse barulhinho. Vou tentar ver se ela fica boazinha, coopera comigo e não faz tanto barulho, mas eu não garanto que isso vai acontecer. Então vamos lá. A temperatura, o que a temperatura mede de um corpo? A temperatura está associada ao grau de agitação térmica das moléculas de um corpo. Então, quanto mais agitadas estiverem as moléculas, maior vai ser a temperatura do corpo. Se as partículas, as moléculas ficarem um pouco menos agitadas, é porque a temperatura do corpo está diminuindo. O conceito de calor. O calor é uma forma de energia em trânsito, que flui de um corpo ao outro, e um corpo não tem como reter calor para ele. Esse calor ele vai ser sempre sendo transmitido do corpo de maior temperatura, que tiver maior grau de agitação das moléculas, para o corpo de menor temperatura, até que o equilíbrio térmico entre esses dois corpos em contato seja atingido. Então, o equilíbrio térmico ele sempre vai ser atingido quando a temperatura dos corpos for a mesma, quando a gente tiver uma temperatura comum entre os corpos. Substâncias termométricas. As substâncias termométricas são as que a gente utiliza dentro dos termômetros. As substâncias termométricas elas podem variar o volume facilmente com pequenas variações de temperatura. Então, por exemplo, dentro dos termômetros é comum a gente ver uma substância termométrica que é o mercúrio. Então a gente coloca o mercúrio dentro do termômetro, porque quando a gente quiser medir a temperatura de um corpo, o mínimo que a gente tiver de variação de temperatura vai causar uma variação de volume do mercúrio. Então essa variação do volume vai fazer, dentro do termômetro, subir a temperatura, quando estiver dilatando o líquido, no caso o mercúrio, ou vai fazer diminuir a altura para a gente, quando no caso a gente estiver diminuindo a temperatura. Então os termômetros, eles podem estar graduados em várias escalas diferentes. As escalas de temperatura. As mais comuns, as escalas mais comuns que a gente tem, as mais tradicionais. Então, as escalas mais comuns que a gente tem é a escala Celsius, graus Celsius, a Fahrenheit, graus Fahrenheit, e a Kelvin, escala absoluta. A Kelvin não aparece o grau, e além disso ela é a escala absoluta. Por que ela é a escala absoluta? Ela não vai ter temperaturas negativas, e para nós o 0 Kelvin seria a temperatura menor possível, teoricamente. Futuramente a gente vai ver que essa escala, o 0 absoluto da escala Kelvin, equivale a aproximadamente menos 273 graus Celsius, que é, como eu falei para vocês, a menor temperatura possível de ser atingida. Por que eu falo possível e ela é teórica? Porque o ser humano, com experimentos de laboratório, usando nitrogênio líquido ou usando hélio líquido, nunca conseguiu chegar nessa temperatura tão baixa, o 0 absoluto, que é o menos 273 graus Celsius. O máximo que a gente conseguiu chegar, se eu não me engano, é menos 269, que seria 4 Kelvin, com hélio líquido. Mas o 0 absoluto, ele é só teórico, ele não foi chegado na prática ainda com nenhum experimento realizado pelo homem, certo? Então, eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz para construir a equação de conversão entre essas três escalas, que são as mais importantes. Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz para chegar na equação de conversão entre as três escalas mais comuns, que é a Celsius, a Fahrenheit ou Fahrenheit, depende de como vocês
quiserem pronunciar. Confesso que eu nunca sei direito qual que é a pronúncia correta. Para mim tanto faz, acho que uma ou outra está certa. Se alguém quiser deixar no comentário como que é a correta, por mim tudo bem. E a escala Kelvin. Então, para poder construir a equação de conversão das três, a gente tem que ter os dois pontos fixos, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição ou ponto de vapor, ao nível do mar, para essas três escalas. Então, a escala Celsius está aqui, a escala Fahrenheit está aqui e a escala Kelvin está aqui. O ponto de fusão na escala Celsius é o 0 graus Celsius, o ponto de ebulição é o 100 graus Celsius, na escala Fahrenheit é o 32 graus Fahrenheit e aqui o 212 graus Fahrenheit. E por último, na escala Kelvin é 273 Kelvin e 373 Kelvin. Aqui no meio vai ser a temperatura comum entre as três. Então aqui uma temperatura em Celsius equivalente a uma temperatura Fahrenheit, que é equivalente à temperatura em Kelvin. Agora a gente faz uma proporção. Vamos começar aqui pela linha do meio, que é a linha que interessa para nós, que é a conversão. A gente faz assim, ó. O do meio menos o de baixo está para o de cima menos o de baixo. Nas outras duas também. O do meio menos o de baixo está para o de cima menos o de baixo. O do meio menos o de baixo está para o de cima menos o de baixo. Então, montando aqui embaixo. TC menos 0 sobre 100 menos 0 é igual a TF menos 32 sobre 212 menos 32, que é igual a T menos 273 sobre 373 menos 273. Agora a gente dá uma despoluída nisso daqui, né? Vai resolvendo algumas contas que são simples. Aqui, ó, subtrair 0 para nós não tem importância. Então aqui fica TC sobre 100. Aqui fica TF menos 32. E aqui embaixo 212 menos 32 dá 180. E por último aqui fica T menos 273 sobre 373 menos 273 também dá 100. Aqui embaixo eu busco o maior divisor comum desses três. O máximo divisor comum desses três é o número 20, pelo menos resultando no número inteiro. Então aqui, se eu dividir todo mundo por 20, vai ficar assim, ó. TC sobre 5, eu vou ter que apagar um pouquinho, porque a minha lousa não é muito grande. Vocês repararam que o tamanho dela, por enquanto, ele não é grande. Eu prometo para vocês que no futuro a gente vai ter uma lousa maior para poder escrever mais coisas. Vou tentar fazer uma lousa do tamanho dessa parede aqui para ficar bem legal para a gente gravar vídeo. Como eu falei para vocês, dividindo todo mundo por 20 vai ficar assim, ó. TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9, que é igual a T menos 273 sobre 5 também. Então, essa é a equação geral que a gente utiliza para converter temperaturas entre essas três escalas. Então, por exemplo, se eu quiser converter graus Celsius em Fahrenheit, eu tampo essa parte e utilizo só essas duas. Se eu quiser converter graus Celsius em Kelvin, eu tampo a do meio e utilizo a primeira e a última. E por último, se eu quiser converter Fahrenheit em Kelvin, eu tampo a Celsius e uso essas duas. Lembrando que eu também posso, por exemplo, pegar um valor em Celsius, converter ele para Kelvin, depois que eu souber ele em Kelvin, eu converto para Fahrenheit. Então, com essa equação, a gente pode ficar pulando entre uma e outra, sempre utilizando para calcular o que a gente quiser transformar. Então, se é um valor de Celsius em Fahrenheit, ou se é Fahrenheit em Kelvin, e vice-versa. Com isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido o comecinho de termologia, que é importante, que é o estudo da temperatura. Essa parte é muito interessante para a gente e ela é muito importante para a física como um todo. O conceito de calor, de temperatura, isso a gente vai utilizar bastante na física. As conversões de escalas de temperatura é um assunto
bem comum. Ele é um assunto considerado fácil nos vestibulares, tranquilo, mas vocês podem, eu vou mostrar para vocês em futuras aulas de exercícios, que a gente tem exercícios desde os mais fáceis até os que requerem um pouquinho mais de cálculo, são um pouquinho chatos, as contas são um pouco trabalhosas, são contas que a gente diz que requer assim, 1, 2, 3, às vezes 4 etapas para chegar na resposta do exercício. Então, espero que vocês tenham gostado de mais... Espero que vocês tenham gostado da aula. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Quem gostou, dá aquela clicada no joinha. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu passei aqui para vocês, deixa isso nos comentários para mim, para eu poder esclarecer as dúvidas de vocês. E sempre lembrando para vocês que vocês não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Porque quem tiver inscrito no meu canal, conforme eu for publicando outros vídeos, vocês vão ter acesso aos outros vídeos. Vai chegar a notificação de que tem vídeo novo para vocês irem acompanhando. Principalmente o pessoal aí que precisa da física para o vestibular, às vezes também a gente nunca sabe para que precisa da física, ou para o vestibular, ou para o próprio colégio, ou para fazer alguma coisa em casa. Vocês vão ver que a física, como eu disse para vocês, ela está presente no dia a dia de todo mundo. Então, às vezes algum conceitozinho de física sempre é bom para a gente resolver alguma coisa, certo? Então, por hoje é só, pessoal.